18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 3 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Juntos, começando mais uma edição do 18 horas. Eu, você e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão, até as 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É claro, aquele salve especial pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no arroba 18 horas news. Boa noite, gente. Mix. E agora nós vamos conferir o programa 18 horas de hoje. São os destaques de hoje. Governo do Amazonas anuncia pagamento do Fundeb para os profissionais da educação. Manaus sobe no ranking e tem o 5º maior PIB do país. Segundo o IBGE, Manaus superou até a cidade de Curitiba. Começa nesta sexta-feira a Operação Natal Feliz nas principais saídas de Manaus. Justiça manda prender novamente Rubens Vilar Coelho, o Colômbia, suspeito de ser o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Araújo e do jornalista britânico Dom Phillips. Agora 6 horas e 4 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas de hoje. Você vai conferir até às 7 da noite os destaques desta quarta-feira, 21 de dezembro de 2022. No ar, mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a gente começa o programa com uma boa notícia, Karime e ouvintes, em 100,7, e é sobre a nossa economia. Manaus subiu da 6ª para a 5ª posição entre os municípios com maior índice do Produto Interno Bruto, PIB, em 2020. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Carlão, o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Segundo o IBGE, Manaus superou Curitiba e há 2 anos apresentou um PIB inferior apenas ao de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. A capital amazonense fechou 2020 com um montante de 91 milhões de reais, o que representou participação de 1,2% no PIB nacional. Indústria foi a atividade econômica que mais teve participação. Na região norte, o PIB de Manaus foi o maior entre todos os municípios, com 19,19% de participação. Em termos estaduais, Manaus lidera de forma absoluta a participação do PIB, concentrando 79,10% de toda a riqueza produzida no Amazonas. O diretor de disseminação e pesquisas no IBGE Amazonas, Adjalma Nogueira, fez um balanço sobre o resultado da pesquisa aqui no estado do Amazonas. Vamos ouvir. Quase todos os municípios que mostraram os maiores aumentos de 2019 para 2020 tiveram o crescimento da atividade agropecuária como principal responsável. Careiro da Várzea é um bom exemplo, foi o que teve o maior crescimento a preço corrente, tendo o valor adicionado da agricultura elevado quase 35%. Em outra frente, o valor adicionado de serviços, onde para efeito de PIB está localizado o comércio, teve forte colaboração na composição de crescimento. Outra conta que colaborou foi a administração, defesa, saúde e educação. Somente 13% dos municípios do Amazonas apresentaram queda no PIB a preços correntes em 2020. Ótimo ano, levando em conta a ocorrência da pandemia do Covid-19. Quanto a Manaus, pode-se dizer que o aumento do PIB proporcionou a melhor posição no ranking, passando de 6º para o 5º maior produto interno bruto entre os municípios do país. Os dados mostram que a indústria foi a atividade que fez o PIB manauara crescer em 2020. Além da indústria, serviços e contas da administração pública foram outras atividades importantes na composição. Já a agropecuária representa muito pouco do PIB manauara. Você está ouvindo 18 horas. E eu conversei com a economista Denise Cassama, que explicou o que significa esse resultado do IBGE, que aponta Manaus na 5ª posição entre os municípios com maior PIB, e sobre o impacto desse resultado aqui para a cidade. Vamos ouvir o que a economista analisou. PIB alto significa que tem mais recursos circulando na economia. Então provavelmente teve um aumento de empregos e normalmente tem no segundo semestre por conta das vendas, da produção do distrito que tem que produzir para o Natal, bem como mais tarde o comércio para vender
as coisas de Natal. Então ele tem é natural que haja um crescimento, e se Manaus está ficando aí em quinto lugar é porque houve um crescimento na produção industrial oriunda do PIN. A gente sabe que realmente a economia do Amazonas ela depende majoritariamente da atividade industrial. Então, isso é uma boa sinalização, porque isso assinala que deve ter havido uma melhoria no nível de empregos nesse período, e tem mais dinheiro circulando na economia. Então, com as pessoas trabalhando, elas têm mais renda. Se elas têm mais renda, ela consome mais no comércio. O comércio vendendo mais, ele vai empregar mais pessoas e vai demandar mais produtos da indústria, que por sua vez, para produzir mais, tem que contratar mais gente. Então, gera renda, gera serviços, gera demanda de serviços e aquisição de bens, e assinala aí uma melhoria no cenário econômico regional. Vamos torcer para que 2023 se mantenha esse quadro. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, como estamos aí no fim de ano, época de muitos gastos, a economista também alerta para alguns cuidados na hora de gastar. Vamos ouvi-lo. Fim do ano a gente recebe o 10º, que é fazer as compras de Natal, uma ceia bacana. O cenário econômico ainda não está totalmente satisfeito, né? Principalmente porque a gente vai sofrer uma mudança de governo que pode mudar muita coisa aí na política econômica. Então a recomendação sempre é de prudência, procurar gastar dentro do próprio orçamento, evitar se endividar, evitar muita coisa no cartão de crédito, entrar no cheque especial, porque a gente precisa acompanhar aí a evolução do cenário econômico. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 10 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo, hein? Até às 7 da noite, os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Olha só, hein? Hoje a Secretaria de Educação do Estado anunciou o abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb, no valor de R$ 5.000 a R$ 17.900 para os profissionais da educação no Estado. Exatamente, Carlão. Mais uma boa notícia para os profissionais da educação. Ontem nós conversamos aqui com o prefeito Davi Almeida, que anunciou as datas do pagamento do abono do Fundeb para os servidores da Secretaria Municipal de Educação, que vai ser feito agora no dia 29 de dezembro. Este ano serão investidos cerca de 220 milhões de reais. São 80 milhões de reais a mais do que o valor pago em 2021. E é claro que vai gerar aí impactos positivos para a economia local. E bom, já o pagamento do Fundeb para os profissionais da educação do Estado vai ser feito no dia 3 de janeiro, como explica a repórter Nathalie Moraes. Está marcado para o dia 3 de janeiro de 2023 o pagamento do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, aos servidores da educação pelo governo do Amazonas. O anúncio foi realizado na manhã desta quarta-feira na sede da Secretaria de Estado de Educação. Os valores do abono chegam a R$ 17.900 e mais de 33.500 servidores terão direito aos benefícios, como explica o governador do Amazonas, Wilson Lima. Você que trabalha 20 horas, o valor é de R$ 5.980. Para você que trabalha 40 horas, o valor é de R$ 11.960. E para você que acumula 3 cadeiras, ou seja, 60 horas, o valor é de R$ 17.940. E mais uma vez, esse ano, os administrativos também receberão o abono, o equivalente a 20 horas, ou seja, R$ 5.980. Esses valores estarão depositados nas contas no dia 3 de janeiro. Além da novidade do pagamento do Fundeb, também está previsto um novo concurso para a área da educação em 2023. A data do concurso não foi divulgada. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Olha só, o Tribunal de Contas do Amazonas, ele solicitou para os gestores municipais que façam um diagnóstico do número de vagas para alunos, conforme as idades na rede pública de ensino. Então, Carlão, é que, segundo o tribunal, há possibilidade de falta de vagas para a educação infantil em escolas do Amazonas. E essa questão da oferta de vagas para a educação infantil é a meta número 1 do Plano Nacional de Educação. E os resultados, Karime, mais recentes de 2019 apontam que o Amazonas apresentou índices baixíssimos na cobertura de crianças de 0 a 3 anos matriculadas. E o estado tem um déficit de atendimento de 95,3% para crianças de 0 a 3 anos e 54,4% para crianças de 4 e 5 anos. 18 horas. 6 horas e 13 minutos, você no melhor Miss do Brasil e os destaques do dia. E mais uma edição do 18 horas. Olha só, na tarde de hoje, a Câmara dos Deputados finalizou a votação da PEC da transição e aprovou a manutenção do futuro Bolsa Família no valor de R$600 no ano que vem. A aprovação da matéria foi uma vitória importante para o futuro presidente Lula, hein, Karime? Exato, Carlão. E vamos falar agora sobre o assunto com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, a maioria dos partidos liberou os seus parlamentares para votar conforme as suas convicções. Mas os republicanos e o PL votaram em bloco contra a PEC da transição, já estabelecendo aí uma oposição muito clara ao futuro governo. Conta pra gente mais detalhes a respeito dessa aprovação. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, você está me ouvindo bem? Sim, otimamente bem. Siga daí. Então tá bom. Olha, Karime, é a futura oposição mostrando a sua face, Karime. Ontem e hoje à tarde, em meio à vitória de Lula com a aprovação em primeiro e segundo turno da PEC da transição, o que chamou a atenção foi o espírito de corpo dos partidos republicano e PL. Republicanos é a espinha dorsal da bancada evangélica, né? E o PL é o partido do presidente Bolsonaro, formado em sua grande maioria por bolsonaristas raiz, aqueles que defendem pautas ideológicas de extrema direita. Houve, claro, pequenas traições dentro desses partidos, né? E de qualquer forma, a PEC da transição mostrou que já existe aí uma oposição coesa ao futuro presidente Lula, e seu primeiro ato foi ser contra a PEC da transição, que vai garantir a manutenção dos R$600 do futuro Bolsa Família. Ou seja, foram votos puramente políticos, né, Karime? Sem observar o caráter social da PEC. Vale lembrar, se Bolsonaro tivesse vencido as eleições, certamente ele estaria no lugar de Lula, e os evangélicos e os bolsonaristas raiz teriam votado a favor, com certeza. E outro ponto importante, Karime, esse posicionamento do Republicanos e do PL é um recado para Lula, que até agora não incluiu os dois partidos na composição dos ministérios. Karime, como se posicionou aí a bancada do Amazonas nas duas votações da PEC? Silas Câmara, do Republicanos, seguiu a orientação do partido votando não. E Capitão Alberto Neto, do PL, também votou contra. O deputado delegado Pablo, do União Brasil, não seguiu a orientação do partido dele na votação de ontem e votou não. E hoje à tarde ele não registrou o voto no segundo turno. Acho que ele deve ter levado um puxão de orelha, né? Os deputados Marcelo Ramos e Sidney Leite, ambos do PSD, votaram sim. Também votaram sim José Ricardo, do PT, Átila Lins, do PP, uma surpresa aí, porque o PP é um partido bolsonarista e, porém, liberou aí a bancada, como a gente falou, e Bosco Saraiva, do Partido Solidariedade. A gente conversou com o deputado Sidney Leite, Karime, que explicou as razões para ter votado favorável à PEC da transição. Vamos ouvir. O meu voto favorável à PEC da transição é que garante o pagamento do Bolsa Família, também garante um apoio de R$150 por cada criança com idade igual ou inferior a 6 anos de idade, garante recurso para a farmácia popular, para o auxílio gás, para viabilizar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é a merenda escolar, porque hoje um valor per capita aluno
Por exemplo, no Amazonas, os municípios recebem 36 centavos, mas também recursos de saúde para o PAP, que é o antigo PAB, como também para o MAC, que precisam de financiamento para garantir uma saúde de qualidade. Por isso, votei favorável no sentido de garantir que essas ações possam estar acontecendo e quem precisa disso é grande parte da população. 18 horas. A gente acompanhou o deputado federal Sidney Leite explicando por que ele votou favorável, em favor da PEC da transição. Cadu. Karime, Sidney Leite falou muito das questões do interior, né? Que o povo do interior precisa muito de recursos federais para manter a compra de equipamentos de saúde, né? O custeio da saúde, a compra de vacinas, insumos, enfim. Isso é muito importante. O recurso para a compra desses insumos aí está na PEC da transição. Por isso que ela é muito importante, principalmente para o povo do interior. Foi esse ao lado, já que o deputado federal Sidney Leite é um deputado do interior do estado. Ele é da região de Maués e adjacências, né? Então ele trabalhou muito nessa pauta. Agora, resumindo, Karime, hoje foi um dia muito importante para o futuro governo do PT e para o futuro presidente Lula, com a aprovação da PEC da transição no Congresso Nacional. A matéria agora segue para promulgação, aí obedecendo ao prazo legal que foi estipulado, né? Ou seja, o PT conseguiu cumprir os prazos definidos. Amanhã vai ser votada a lei orçamentária anual, incluindo aí os recursos extraordinários de 168 bilhões de reais fora do teto de gastos. A votação de ontem e a de hoje mostraram quem está do lado do futuro governo e quem não está. E os números mostraram que Lula começa 2023 com a maioria na Câmara e no Senado. E socialmente falando, agora sim, Karime, eu estou lembrando que você falou dias atrás, vai ser possível contar com esse dinheirinho no final do mês. E para quem tem um filho de até 6 anos de idade, vai ter aí um adicional de R$150. Lembra que você falou, Sim, Karime? É o que todo mundo estava esperando, né, Cadu? Será que vai poder contar já para o ano que vem com esse dinheirinho? Dinheiro, né? Não é dinheirinho, não. Agora sim dá para contar com esse dinheirinho aí, é importante, mas a gente chama atenção para aquele empréstimo, né, Karime? O atual governo abriu chances para que os bancos possam oferecer empréstimos usando o Auxílio Brasil, que vai ser o Bolsa Família. A gente não sabe se essa modalidade vai ser mantida, mas é importante ter cuidado. Tem muita gente se dando mal, usando empréstimo aí, pregando empréstimo de banco a juros altíssimos para fazer reforma de casa, comprar, pagar conta e já com juros bastante altos, e já tem gente se dando muito mal. Então vamos prestar muita atenção nessa situação. Agora voltando, né, esse presentaço de Natal aí, com a aprovação da PEC da transição, R$600 nas mãos, aí no bolso de 22 milhões de pessoas, né? Realmente clima de Natal, fechando o ano, mas, Karime, porém, todavia, contudo, os maiores presentes ficaram com as autoridades dos 3 poderes, né? Sem dúvida. Ontem a gente falou que foram reajustados salários aí do presidente da República, dos senadores, dos deputados, enfim. E hoje a Câmara foi lá de novo e aprovou, antes da PEC da transição, desse segundo turno, o reajuste salarial para os ministros do STF. A gente falou aqui também sobre esse assunto. Eles pediam reajuste de 18% e agora o salário dos ministros vai aumentar para R$46.300, quase equiparando aí com os deputados, senadores e presidente da República. Saláriozão bom esse aí. Também foram aprovados reajustes salariais para os membros do Tribunal de Contas da União e da Defensoria Pública da União. Ou seja, salários azeitados a partir de 2023. Se a gente está em crise, nunca ouvi falar. Karime, Carlão. Pois é, Cadu, e sem falar dos benefícios que eles recebem, né? Isso é só o salário, né, gente? Exatamente. Não põe a mão no bolso pra nada ali, viu, Cadu? Né, Carlão? Não tem uma despesa extra ali, não. É verdade. Ei, Cadu, olha só, segue indefinida aí a situação da deputada federal eleita, Marina Silva, e da senadora Simone Tebet no futuro governo Lula. Antes, ambas foram aí escanteadas pelo PT. Não tem ministério para elas aí, Cadu? Conta pra gente aí a quantas anda, inclusive no geral, aí a briga pelas 37 pastas que vão ficar disponíveis, aí essas pastas ministeriais no governo Lula. Carlão, a indefinição sobre o encaixe de Marina Silva e de Simone Tebet no futuro governo é a primeira crise do governo Lula 3. Porque revela, primeiro, Carlão,
o lado ingrato do partido e essas mulheres aí que foram essenciais no segundo turno das eleições. Segundo, que são mulheres, né? Mulheres competentes, mulheres de renome nacional e internacional, que estão sendo defenestradas pela disputa política essencialmente machista. São 2 pontos aí negativíssimos. Marina Silva, Carlão, disse que não abre mão do Ministério do Meio Ambiente e que não vai aceitar o cargo que o PT está oferecendo a ela, que é a de autoridade do clima, que é uma função técnica internacional. Apesar da grande relevância, né, internacional, ela não aceita. O PT quer que ficar com a pasta ou entregar a um outro partido aliado. Marina Silva pertence ao Partido Rede e ela ajudou a trazer muitos eleitores da pauta ambiental para a campanha de Lula. Ainda assim está sendo escanteada. E Simone Tebet também não abre mão do Ministério de Desenvolvimento Social, que vai cuidar das ações de combate à fome e à pobreza e, principalmente, vai administrar o programa Bolsa Família, que vai herdar aí os 22 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil. O PT não quer entregar o ministério para Simone Tebet, Carlão, temendo que ela possa crescer demais dentro dessa pasta e se tornar, lá na frente, em 2026, uma futura adversária de Lula nas eleições presidenciais, caso Lula dispute a reeleição. A indicação do PT é o senador eleito Wellington Dias. Ele estava cotado para o Ministério do Planejamento, mas aí o PT refez a estratégia e colocou no lugar de Wellington Dias o economista André Lara Rezende, que fez parte da equipe de transição. Ou seja, foi uma mexida aí na estratégia. Numa espécie de arranjo político, o PT pretendia dar a Simone Tebet o Ministério de Meio Ambiente, mas ela disse que não vai aceitar e agora ameaça sair da base do governo. Olha a situação em que o futuro governo está envolvido. E Lula tem até o fim desse ano para resolver toda essa confusão e evitar um revés com os seus aliados políticos. Amanhã, Carlão, o PT deve anunciar os futuros ministros das 37 pastas do governo Lula 3. E aí surgiram algumas possibilidades. O martelo está batido com relação à presidente da Fiocruz, Nízia Trindade. Ela vai assumir o Ministério da Saúde. Como eu disse aí, André Lara está indicadíssimo aí para o Ministério do Planejamento. Alexandre Padilha, que é deputado federal, vai para o Ministério da Articulação Política. E o senador Alexandre Silveira vai para o Ministério de Minas e Energia. Olha essa situação, Carlão. Tudo indica que o PSD virou a mesa e tirou o MDB da disputa pela pasta de Minas e Energia, que ficaria aí com o senador Eduardo Braga. Vamos acompanhar essa situação com lupa, que ela está quente no meio político. Ricardo, só fazendo uma observação aí no seu comentário com relação à agora deputada federal Marina Silva. O PT está que nem gato escaldado, tem medo de água fria, porque a Marina, você falou que existe a possibilidade dela fazer oposição. Ela já fez isso, né, Cadu? Exatamente. Lá atrás, né? Lá atrás, ela foi ministra de 2003 a 2008 no governo Lula, e aí, como ela não conseguiu, ela não teve mais um entendimento político com Lula, ela acabou se tornando oposição. Oposição, e durante ferrenha. a campanha, não sei se você lembra, Lula tentou buscá-la, tentou de todas as formas, com a ajuda de aliados políticos do Partido Rede, com a ajuda de Randolfo Rodrigues, trazer Marina Silva para dentro. Ela avaliou bastante a situação e aí ela disse sim, no segundo turno. A gente falou sobre isso aqui no 18 Horas, né, que seria uma importante aliada. Agora que Lula venceu, ele está escanteando ela. Ele não quer, ele quer entregar para ela o posto máximo, que eles entendem como o posto máximo, que é a autoridade do clima do Brasil. Mas ela quer o Ministério do Meio Ambiente e não abre mão dessa situação, porque ela acha que está sendo escanteada. E o PT quer pegar esse partido para si ou entregar para outro, esse ministério para si, ou entregar para outro partido. Que situação difícil, situação política, que, como eu falei agora há pouco, expressa um pouco de ingratidão. Agora, Carlão, por fim aí, o futuro ministro Flávio Dino aí fez uma coletiva, agora à tarde, no finzinho da tarde, dizendo que voltou atrás da indicação de Edgar Camata para a Diretoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal. A gente falou também sobre esse assunto aqui. E foi o mais rápido da história, eu acho, né, Cadu? Ficou o quê? 24 horas no cargo?
Nem isso. Desculpa, Karina, eu não entendi sua pergunta. E foi muito rápido, Cadu. Foi em 24 horas que mudou a opinião. Isso, exatamente, mas ele explicou a situação, que houve uma polêmica aí nas redes sociais, surgiram aí notícias que o senhor Evandro, ele foi apoiador da Operação Lava Jato e também era eleitor do ex-juiz Sérgio Moro. Por essa razão, os apoiadores de Lula, os aliados políticos, trouxeram essa informação para Flávio Dino, que fez uma reavaliação e tirou o Evandro Camata da indicação aí para ser diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Em troca, ficou aí o anúncio do inspetor Antônio Fernando Oliveira para a diretoria-geral da PRF. Ele é do estado da Bahia, ele tem mestrado em política anticorrupção, em políticas sociais, e agora ele assume essa pasta muito importante para a Polícia Rodoviária Federal. E a gente fala, né, ele vai herdar um problemaço dentro da PRF, que é desaparelhar toda a tropa que está hoje aí condicionada, virada para o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, a gente tem ouvido relatos aí de que a Operação Natalina não está acontecendo de forma alguma nas estradas. Os policiais rodoviários federais seguem aquartelados, paralisados nessa operação de Natal. Karine e Carlão. Vamos seguir acompanhando, né, Cadu? As pessoas que estão transitando nas estradas pelo país nessa época do ano, hoje, ontem, eu vi relatos também que não viram nenhum tipo de movimentação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, uma ação muito comum nessa época de fim de ano, né? Vamos seguir acompanhando. Oi. E era uma situação já prevista, né? O governo da transição falou que não havia dinheiro para realizar essa operação natalina. Ia contar com a solidariedade e com o compromisso público dos policiais rodoviários federais, o que não está acontecendo, né? Karine e Carlão. Pois é. Cadu, e na semana passada a Câmara aprovou um projeto de lei que facilita aí a vida do ex-ministro Aloysio Mercadante para assumir a presidência do BNDES, outra situação polêmica nesse governo que ainda nem assumiu. Bom, o projeto está no Senado aguardando a votação. Será que esse projeto vai ser votado ainda essa semana, Cadu? Provavelmente não, Karine. O projeto de lei que altera a lei das estatais, que está sendo indecorosamente chamada de lei mercadante, né, deve ser discutida no Senado no ano que vem somente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele disse hoje que é um assunto polêmico demais para ser discutido na última semana antes do recesso parlamentar. É necessária uma discussão muito mais ampla. E no ano que vem vai ser bem mais difícil aprovar essa matéria, porque vai vir aí no ano que vem uma bancada de direita muito forte, que certamente deve brecar os assuntos de interesse do governo, do futuro governo, no caso do governo Lula. Esse projeto é considerado nocivo para o mercado financeiro, Karine. Especialistas afirmam que se o projeto que altera a lei das estatais for aprovada no Senado, ou seja, e sancionada, pode permitir aí a entrada de agentes políticos em pelo menos 587 empresas públicas, que aí se fortaleciam com a lei das estatais para evitar interferências políticas. Aí, com a aprovação desse projeto, acabou tudo. Vai haver, sim, manipulação política e influência no mercado financeiro. E digo mais, as chances de derrota no Senado, Karine, no ano que vem, são muito grandes. Então é preciso, o posicionamento do presidente do Senado foi muito inteligente, foi sensato. Ele prefere colocar a bola no chão, colocar o assunto em debate, sentir a temperatura, o clima dentro do Senado para poder colocar esse assunto em votação, senão o governo vai trocar os pés pelas mãos e acabar perdendo dentro do Senado. Volto com vocês, Karine e Carlão. Cadu, obrigada pelas informações e só uma atualização, porque a gente comentou, você falou sobre esse assunto ontem, né? Que o futuro ministro da Justiça no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Dino, anunciou a criação da Diretoria de Amazônia e Meio Ambiente na estrutura da Polícia Federal. A nova diretoria vai ser chefiada pelo delegado Humberto Freire de Barros, que já atuou também no Amapá e no Maranhão. Flávio Dino disse no programa Roda Viva da TV Cultura que para reduzir os crimes aqui na Amazônia é preciso aumentar a presença do Estado, não somente com a repressão, mas também como indutor de uma economia sustentável. Ou seja, o Estado federal também tem que fazer a sua parte com políticas de proteção ao meio ambiente, né, Cadu?
Exatamente. Ele falou outra coisa interessante, Karine, que essa atividade, essa divisão aí de Amazônia dentro da Polícia Federal vai operar em conjunto com outras instituições que serão financiadas pelo Fundo Amazônia, que já está em operação, o governo já está apto a receber recursos internacionais. Então, as atividades de combate ao desmatamento, o combate ao garimpo ilegal, também vai receber apoio internacional com a operacionalização da Polícia Federal por meio dessa divisão, que é muito importante. Foi um ato também bem estratégico e inteligente. Ele falou que a Amazônia é o ponto mais forte, é onde coloca o Brasil no patamar internacional. Volto com vocês, Karine, Carlão. Obrigada pelas informações, Valeu, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abração. Tchau. Um abração. 6h33, você no melhor Mix do Brasil e conferindo os destaques de hoje. Em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, suspeito de ser o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Ferreira e do jornalista britânico Don Phillips, voltou a ser preso pela Polícia Federal nesta terça-feira. Ele havia sido solto após pagar fiança de R$15 mil em outubro deste ano. Pois é, e segundo a Polícia Federal, a prisão de Colômbia foi novamente decretada pela Justiça Federal de Tabatinga no último sábado, porque o réu havia descumprido as condições impostas, Carlão, na concessão da sua liberdade provisória, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Polícia Federal prendeu novamente Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como o Colômbia. Ele responde a processo criminal suspeito de ser líder de uma associação criminosa de pesca ilegal no Vale do Javari e também é investigado por envolvimento nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips. A prisão foi decretada mais uma vez pela Justiça Federal de Tabatinga. O suspeito descumpriu as condições impostas ao receber liberdade provisória. Colômbia será encaminhado para a audiência de custódia e voltará à prisão. Para evitar nova fuga, a Polícia Federal solicitará o encaminhamento de Colômbia a um presídio federal de segurança máxima. O homem foi preso pela primeira vez em julho deste ano em Tabatinga, enquanto prestava depoimento na Delegacia Federal. Segundo a Polícia Federal, ele compareceu espontaneamente para prestar esclarecimentos a respeito de informações que atribuíram o nome dele ao crime. Mas, na ocasião, apresentou documento falso de identificação. Colômbia foi solto em outubro deste ano. Para deixar a prisão, ele precisou pagar fiança de R$15 mil, usar tornozeleira eletrônica e entregar o passaporte à Polícia Federal. O pescador ficou proibido de viajar para fora do país. Também foi determinado que ele cumprisse prisão domiciliar por tempo integral em residência em Manaus e comparecesse mensalmente à sede da Justiça Federal para demonstrar estar à disposição da Justiça. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, começa nesta sexta-feira a Operação Natal Feliz nas principais saídas de Manaus. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora 6h36, boa noite pra você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil, 18 horas do ar até às 7. Nós vamos agora conferir a previsão do tempo, é tempo e temperatura pra amanhã. Amanhã é quinta-feira, já começando aí o final de semana natalino, hein, Karime? Olha só que legal, Feliz Natal, inclusive. Feliz Natal. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. E haja chuva, viu, Carlão? Porque, segundo informações do Climatempo, as chances de chuva são de 90%. Bom, a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens. Chove durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus. Gente, a máxima não deve passar dos 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 68% e 95%. Mix. Começou hoje, hein? O verão no hemisfério sul. Exatamente às 5h48 no horário de Manaus. A estação termina no dia 20 de março de 2023 às 6h25 da noite. E justamente no verão as chuvas são frequentes em praticamente todo o país. Em média, os maiores volumes de chuva podem ser observados nas regiões norte e centro-oeste. É aqui, né, Carlão? E pra exatamente gente aqui da região norte, o Instituto Nacional de Meteorologia
Meteorologia diz que a previsão para o verão indica predomínio de chuvas acima da média. E hoje à tarde foi realmente de muita chuva aqui em Manaus. A Defesa Civil registrou riscos de deslizamentos e alagações em diversos pontos da cidade. O secretário executivo da Defesa Civil de Manaus, Fernando Júnior, falou sobre todas as ocorrências e sobre a chuva de hoje. Vamos acompanhar. Continua chovendo e muito na cidade de Manaus. As previsões pluviométricas seriam que hoje nós teremos um dia chuvoso, numa média de 30 milímetros de chuva nas 24 horas e que isso pode ser superado. A Defesa Civil do município continua acompanhando o monitoramento pluviométrico e as equipes de prontidão para qualquer eventualidade. 18 horas. Olha só, e hoje, hein, as ocorrências atendidas hoje. Entre elas, a Defesa Civil registrou uma tragédia. Uma criança morreu num incêndio provocado pela explosão de um botijão de gás. Foi uma comunidade Santa Inês, na zona leste de Manaus, Karine. Pois é, Carlão, a criança de 6 anos morreu e outras 3 pessoas da mesma família ficaram feridas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou quando a mãe preparava o almoço e aconteceu por causa do vazamento de gás na botija. Olha aí, a cozinha, o telhado e o quarto em que a criança estavam foram destruídos pelas chamas. A mãe e as adolescentes, que eram irmãs da vítima, sofreram queimaduras e foram encaminhadas para o Hospital Platão Araújo. Já a criança, infelizmente, morreu no local. E além do Corpo de Bombeiros, o SAMU e a Defesa Civil estiveram também no local para acompanhar todos os trabalhos. O coordenador da Central 199, Cristiano Lira, ele falou mais sobre esse atendimento. Ao chegarmos no local, fomos informados que foram vitimadas 3 pessoas com queimaduras e mais uma criança de 6 anos, uma menina que infelizmente veio a óbito. A Prefeitura de Manaus, então, entrou em ação e vamos acionar a SEMASC, a Secretaria Municipal de Assistência Social, para a possível concessão de benefícios eventuais e também do auxílio moradia para essa família e trazer a ela o mínimo necessário para superar esse momento de dificuldade. Você está ouvindo 18 horas. A Secretaria de Estado de Saúde informou que as 3 pacientes apresentam quadros de saúde estável. 2 delas serão transferidas para o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, ainda hoje. Mix. O cardeal da Igreja Católica e arcebispo de Manaus, Leonardo Steiner, convocou a imprensa hoje para anunciar o novo bispo diocesano de Parintins, Dom Giuliano Frigeni, que era o bispo diocesano de Parintins desde 1999 e renunciou ao cargo. E quem assume o papel agora é Dom José Albuquerque de Araújo. O repórter Hector Silva acompanhou o anúncio e traz pra gente os detalhes. Após pedido de renúncia de Dom Giuliano Frigeni, da Diocese de Parintins, o Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira o bispo auxiliar de Manaus, Dom José Albuquerque, como bispo diocesano de Parintins. O anúncio foi dado em uma coletiva de imprensa em Manaus hoje pelo arcebispo de Manaus e cardeal Dom Leonardo Steiner. Dom José Albuquerque agradeceu a confiança do Papa Francisco e falou sobre a nomeação. Eu sou muito contente porque, primeiro, o Dom Giuliano é alguém muito próximo à minha vida. Ele não foi apenas diretor espiritual, mas nós, há uns 30 anos, já caminhamos juntos na animação vocacional aqui em Manaus, quando ele foi pároco aqui. Então, eu fico muito contente em saber que eu vou conviver e vou também me enriquecer com a experiência missionária que ele deixou lá em Parintins. Dom José Albuquerque é membro da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB desde 2019. Nasceu em Manaus e está com 54 anos. Cursou Filosofia e Teologia no Centro Universitário do Comportamento Humano, em Manaus.
Tem pós-graduação em gestão educacional e mestrado em teologia dogmática com especialização em liturgia. Foi ordenado presbítero em 4 de agosto de 1996 por Dom Luís Soares e nomeado bispo auxiliar pelo Papa Francisco em 19 de junho de 2016. Em sua atuação pastoral, Dom José já exerceu as funções de diretor do Centro Vocacional Divino Mestre em Manaus, no ano de 1995, professor do Departamento de Teologia no Centro Universitário do Comportamento Humano, em Manaus, de 1998 a 2016, professor convidado do Instituto de Pastoral Regional de Belém, de 2004 a 2008, e diretor de estudos do Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior da Amazônia, entre 2006 e 2010. Também foi vice-reitor do Seminário São José, de 98 a 2010, e reitor do Seminário São José, de 2014 a 2016. Como pároco, atuou em diversas localidades de Manaus, tais quais a Paróquia Santa Luzia, Paróquia do Imaculado Coração de Maria, Paróquia São Lázaro, Paróquia São Francisco Assis, Catedral Metropolitana de Manaus e Área Missionária Sagrada Família. Como vigário, atuou na Área Missionária Santa Maria Gorete, no Jorge Teixeira, e região episcopal Nossa Senhora Aparecida. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E um relatório da Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano, aponta os bairros da zona leste da capital como os que lideram, o ranking de local com maior número de notificações por irregularidades urbanas de janeiro a novembro de 2022. Entre os 10 bairros com maior número de ações, 3 estão na zona leste, que é o Novo Aleixo, São José e Gilberto Mestrinho. No período foram feitas 3.410 ações, sendo 396 multas, 546 embargos, 149 interdições e 69 demolições feitas pelas gerências de fiscalizações de obras e de posturas. 18 horas. Mix. A Prefeitura de Manaus divulgou o resultado preliminar do edital de apoio financeiro para as escolas de samba do Grupo Especial A e B para o Carnaval de 2023. No total, 22 propostas foram inscritas e 8 foram habilitadas pela Comissão de Seleção, Karime. Carlão, e o apoio financeiro para o Grupo Especial é de mais de R$2 milhões. As agremiações carnavalescas habilitadas no edital foram a Mocidade Independente de Aparecida, Reino Unido da Liberdade, Vila da Barra, Império Havaí, Dragões do Império, Tradição Leste, Unidos da Cidade Nova e Unidos do Alvorada. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 45 minutos. Será o melhor mix do Brasil, conferindo os destaques do dia. Os destaques desta quarta-feira em mais uma edição do 18 horas. E daqui a pouquinho, a Amazônia teve o maior índice de desmatamento em 11 meses e registra o pior resultado dos últimos 15 anos. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Muito bem, começa nesta sexta-feira, em atenção, a Operação Natal Feliz nas principais saídas de Manaus. A ação é da Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados e contratados do Estado do Amazonas. Carlão, e a operação segue até o domingo, dia 25, com reforço na fiscalização nos serviços de transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal de passageiros. A estimativa da agência é que mais de 31 mil pessoas viajem pelo estado no período do Natal. Um movimento 20% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Aí o repórter Hector Silva tem mais detalhes sobre a Operação de Natal e nós vamos acompanhar agora no 18 horas. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, a CEPAM, inicia na sexta-feira, dia 23, a Operação Natal Feliz, nas principais saídas de Manaus e em 3 localidades do interior. O reforço na fiscalização ocorre até o domingo, dia 25, dia de Natal, nos serviços de transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal de passageiros.
Segundo o diretor-presidente da ACEPAM, João Rufino Júnior, a estimativa é de que mais de 31 mil pessoas utilizem no período os transportes regulados pela autarquia. A Operação Viagem Segura Natal Feliz começa nesta sexta-feira, dia 23, e irá até o próximo domingo. Tendo em vista o período natalino, acreditamos que haverá um aumento pela procura dos serviços de transporte intermunicipal. Acreditamos que cerca de 31 mil pessoas deverão deixar a capital utilizando os modais de transporte intermunicipal, e diante desse aumento de demanda, estamos reforçando a nossa fiscalização, seguindo a orientação do governador Wilson Lima de intensificar o trabalho fiscalizatório para garantir a tranquilidade, a eficiência do serviço e, acima de tudo, a segurança das pessoas que irão aproveitar aí o período natalino para fazer as suas viagens partindo de Manaus, utilizando os serviços de transporte intermunicipal. Segundo a ACEPAM, a movimentação nas saídas de Manaus em relação à mesma época do ano anterior tende a ser 20% maior. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 48 minutos. Uma boa noite para você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. E atenção, hein? A Vigilância Sanitária de Manaus iniciou as fiscalizações nos supermercados com apreensão de mais de 200 quilos de produtos impróprios para o consumo humano. As inspeções da Operação Natal com Saúde continuam todos os dias até esta sexta-feira, verificando de perto a segurança e qualidade dos alimentos, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Vigilância Sanitária de Manaus deu início à Operação Natal com Saúde para fiscalizar as condições de higiene e acondicionamento dos alimentos vendidos à população nos supermercados de Manaus. Nos 2 últimos dias foram apreendidos mais de 200 quilos de alimentos em condições impróprias para consumo humano. As ações de fiscalização seguem até a sexta-feira, como explica o diretor da Visar Manaus, Everton Vanderlei. Nesse 1 dia e meio de operação que nós estamos fazendo, que vai durar até a sexta-feira, um dado importante é que nesse 1 dia e meio nós já temos aí aproximadamente 200 quilos de alimentos que já foram retirados de circulação, que estavam impróprios para o consumo. Dentre as infrações observadas, nós temos a carne de frango descongelada. Elas devem se manter congeladas até o consumidor final. Uma outra observação que temos realizado é com relação à carne moída, o famoso picadinho, carne moída pré-exposta, está sendo retirada de circulação também. Os fiscais da Gerência de Vigilância de Alimentos da Visa, responsáveis pela operação, percorreram 8 estabelecimentos nos 2 últimos dias, no bairro Parque 10, Parque das Laranjeiras, Flores e Aleixo. O trabalho foi principalmente de orientação e prevenção de risco junto aos funcionários dos estabelecimentos. Mas em 2 deles foram constatados alimentos fora da validade e descongelados, o que resultou na apreensão e inutilização, como explica o diretor da Visa. Nós fiscalizamos 12 estabelecimentos, e aí nós temos uma previsão de estar fiscalizando até o final da semana em torno aí de 40 estabelecimentos. As inspeções da Operação Natal com Saúde continuam todos os dias até a sexta-feira, verificando de perto a segurança e a qualidade dos alimentos à venda nos supermercados de Manaus. A população pode denunciar irregularidades sanitárias, como explica o gestor do órgão. Canal do e-mail, que é o visamanauas.ouvidoria@gmail.com, e também o telefone 988428481. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h51, Karime, ainda falando sobre o Natal, tem uma pesquisa aí do Reclame Aqui com 10 mil usuários, a plataforma que indicou o seguinte: 75,5% dos entrevistados, Karime, não pretende presentear no Natal deste ano. É o seu caso, Karime? Olha, Carlão, eu tô meio lá, meio cá, viu? Porque o principal motivo desse Alguém caso vai aí ficar é sem simples. ganhar.
mais. Carlão, dos que não vão presentear, ou seja, 30,8% disseram que não tem dinheiro para comprar presente. Simples assim. Bom, mas também tem outra parte aí dos entrevistados, 25% que simplesmente não querem presentear mesmo. Mas, é claro, eu vou dar os mimos para os meus queridos. Entes queridos. Entes queridos, exato. E você, Carlão? Eu também, Karime, tô nessa vibe aí também. Olha só, os que vão presentear neste Natal representam 24,5% dos entrevistados. Foram entre os presentes mais escolhidos, estão aí, olha só, roupas e calçados, seguidos de produtos de beleza e também cosméticos. 6h52, você no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques do dia. 18 horas. Agora nós vamos conferir o quê? Tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira. Tempo e temperatura é com você, hein, Karime Leão? Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima também não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 58% e 94%. Mix. Olha só, um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Amazon mostra que a Amazônia teve o maior índice de desmatamento em 11 meses em comparação aos últimos 15 anos, Karime. Muita coisa, né, Muita Carlão? coisa. A análise feita no mês de novembro mostra que a Amazônia perdeu 590 quilômetros quadrados de área verde. E com essa quantidade desmatada, como você falou, esse é o pior resultado dos últimos 15 anos. E o repórter Hector Silva explica mais detalhes sobre esses números pra gente. Um novo estudo realizado pelo Amazon mostra que a derrubada da Amazônia segue batendo novos recordes negativos, mesmo durante o período chuvoso na região, chamado de Inverno Amazônico. Apenas em novembro foram desmatados 590 quilômetros quadrados, 23% a mais do que no mesmo mês do ano passado. De acordo com a pesquisadora do Amazon, Bianca Santos, grande parte desse desmatamento aconteceu em terras do Amazonas, onde as autoridades já sabem o que acontece. O desmatamento no estado do Amazonas no mês de novembro ocorreu em regiões já conhecidas pela ocupação de atividades agropecuárias, como na região sul do estado, na fronteira com os estados do Acre e Rondônia, principalmente no município de Lábrea. Mas a destruição da floresta também se fez presente próximo à fronteira do estado de Roraima, dentro de áreas protegidas, tanto na unidade de conservação estadual Aba-Caverna-Maruaga, quanto na terra indígena Uaimiri-Atoara. O acumulado desde janeiro chegou a 10.286 quilômetros quadrados, o que equivale à devastação de 3.000 campos de futebol por dia. Essa é a pior marca para o período em 15 anos, segundo o Amazon. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Mix. Economia. Muito bem, vamos agora conferir os indicadores econômicos de hoje, quarta-feira. O dólar fechou em leve queda de 0,07%, cotado a R$ 5,20. O euro fechou desvalorizado em 0,13%, comercializado a R$ 5,52. O Bitcoin encerrou o dia em queda de 0,81%, comercializado agora a R$ 87.884. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia em alta de 0,54%, aos 107.439 pontos. E escuta essa, pesquisa revela que o consumo das classes C e D no Amazonas aumentou 7% em outubro em relação a setembro. O índice ficou acima até da média nacional, que foi de 6%. Os dados são da pesquisa de hábitos de consumo da Superdigital do Grupo Santander. Karime, a sondagem é mensal e traça o perfil do consumidor. Ainda de acordo com a pesquisa, entre os destaques do consumo amazonense, diversão e entretenimento que lideram os gastos. Logo depois, serviços
companhias aéreas, transporte e supermercados. Já as quedas foram observadas nos setores de automóveis e veículos, rede online, hotéis e motéis e combustível. Em todo o país, o levantamento mostrou também que o principal gasto no orçamento continua sendo com o supermercado, seguido de restaurante e lojas de artigos diversos. Karime, na pesquisa também o aumento no país no período foi puxado pela região norte, com um acréscimo de 8,5% no consumo. Outra região que registrou crescimento foi o sudeste, com um aumento de 3,5%. Na outra ponta, apresentaram queda o centro-oeste com menos 5%, o nordeste menos 3% e o sul registrando menos 0,03%. 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Amazonas é o segundo estado da região norte com maior número de tentativas de fraude de identidade, segundo o estudo da Serasa. Foram 1.009 tentativas a cada 1 milhão de habitantes. Aí em primeiro lugar aparece Rondônia, com 1.437 tentativas a cada 1 milhão de habitantes. No norte, apenas Rondônia tem resultado acima da média nacional, de 1.382 tentativas de fraudes a cada 1 milhão de habitantes. E no acumulado deste ano, janeiro a outubro, o Brasil sofreu 3,3 milhões de tentativas de fraudes de identidade, o que representa uma a cada 8 segundos. Mix. Olha só, o infectologista da Fundação Oswaldo Cruz, o Júlio Croda, disse que a alta de casos de Covid-19 na China pode afetar o fornecimento de insumos médicos no Brasil. Segundo ele, os chineses estão utilizando mais os produtos e a oferta pode diminuir a ponto de não termos equipamentos de proteção necessários, hein, Karine? Pois é, Carlão. Outro ponto diz respeito à possibilidade do surgimento de uma nova variante. O infectologista reforçou a importância de que os brasileiros busquem completar o ciclo vacinal com as doses de reforço, além da utilização de máscaras faciais, principalmente em locais fechados, com grande aglomeração de pessoas. Ainda segundo o infectologista, esse aumento de casos da Covid-19 na China está relacionado com a circulação de uma variante mais transmissível, a BK1. E é sempre bom lembrar, né, Sim. Carlão, para você atualizar o seu ciclo vacinal, Sim. com todos os reforços, você quer saber, assim, os horários, os endereços, é só ir lá no site da Secretaria Municipal de Saúde, que é o semsa.manaus.am.gov.br. Lá estão os endereços, tem até informação sobre as filas, se tem muita fila, se tem muita gente esperando, né? É importante lembrar que o brasileiro, como o infectologista falou, tem que estar com essas doses em dia. E também não custa nada lembrar, né, Carlão, Sem daquele protocolo sanitário. Higiênico, lavar sempre as sanitário. mãos, exato. Fala aí, usar as máscaras, né? O que você puder fazer para você evitar a Covid-19 é sempre bem-vindo. Vacinação, higienização, manter um certo distanciamento, evitar certas aglomerações. Por enquanto, ainda esse procedimento é bastante válido, não é isso, Karime? Exato, Carlão. Agora 6 horas e 59 minutos. 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Pesquisa do IBGE divulgada hoje mostra que a atenção primária à saúde das crianças no Brasil ainda precisa melhorar. Os responsáveis cujos filhos receberam algum atendimento este ano atribuíram nota aos serviços prestados. No score geral, o Amazonas teve a segunda menor nota. A atenção básica é de responsabilidade dos municípios. A região sul obteve o maior score, geral 6 pontos e o norte o menor 5,4. A pesquisa também indica importante alcance do serviço da atenção primária à saúde infantil. Cerca de 83% das crianças na faixa etária considerada tiveram algum atendimento. Entretanto, os dados apontam que esse serviço carece de aperfeiçoamento para seu melhor desempenho e satisfação dos usuários, principalmente no interior do Amazonas, onde a população da maioria dos municípios enfrenta graves entraves para acessar serviços básicos de saúde. 18 horas. Karime, 7 em ponto. Olha aí, quase boa 7-1 já, inclusive. Obrigada pela companhia, Boa gente. noite. Um beijo, até amanhã. Um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.